Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Vivian Oliveira Furtado, terapeuta e taróloga aqui do Espaço Flor das Águas, instrutora de yoga, mãe do Benjamin e do Matheus, né? Uma mulher ativa, cheia de sonhos e que partilha toda quarta-feira com vocês nesse Quartas com Life um pouquinho das loucuras que passam no meu ser. Estou aqui então chamando a Corine para participar. Hoje nós vamos falar de o que é desconfortável nas suas vidas. Sei muitas coisas. Boa noite, Corine. Boa noite, Vivian. Boa noite, seres de luz. Como vocês estão? Chegou mais uma quarta com live. Eu vi que a Vivian estava se apresentando, então vou me apresentar também. Eu estou terapeuta nessa vida, mulher, mãe, e trago muito amor para compartilhar com vocês as nossas experiências, os nossos conhecimentos que o set terapêutico traz e que todos os estudos que a gente vem fazendo também para poder estar aqui, né, trazendo conteúdo para vocês e auxiliando vocês nessa jornada, que a gente está se empoderando junto. Então, a gente convida vocês para estar junto com a gente nas quartas-feiras, sempre às 21h30, e no nosso canal também, Juntos Somos Luz, onde a gente está trazendo mais conteúdos lá, baixando as lives também, para que vocês possam estar movimentando o autoconhecimento de vocês, melhorando a vida de vocês. E nós estamos disponíveis para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram trazer algum assunto para que a gente possa trabalhar e refletir mais aqui. A gente está aberta e a gente fica muito grata também com a contribuição de vocês. É muito importante porque é para vocês que a gente está aqui, né? Então a gente espera que ajude vocês da forma como vocês precisam e merecem. É isso aí. Muito lindo, muita lindeza. A gente está nesse movimento, nesse fluxo, né? E é muito legal a gente se colocar, então, nesses desafios da vida e tirar um pouquinho, né? A gente, nós, vocês, todo mundo, porque a gente sai da zona de conforto sempre que a gente se coloca na vida. Então, para nós também é desafiador, né? Para nós, todas as propostas que a gente se instiga, né? E se motiva, também são coisas que muitas vezes nos geram algum tipo de medo ou algum tipo de receio que trabalham no nosso interior, assim, não tem, né? Acho que para começar a falar dessa ideia da zona de conforto, perceber que a zona de conforto todo mundo tem a sua, né? E as suas questões, e que tá tudo certo com isso. Um dos posts que eu fiz, né, no History hoje foi sobre isso, assim, que às vezes a gente vai falar de uma coisa que talvez a gente nem queira aceitar que a gente tem, e a gente fica muito nessa coisa de, pois é, viver, meu zona de conforto é isso, é o vitimismo, é repetindo aquele erro, é o medo de aprender a dirigir, enfim, e às vezes a gente não perde a beleza de perceber que o fato de você estar constatando que você está numa zona de conforto, que tem algo desconfortável na sua vida que você quer mudar, é muito bom, porque isso já mostra que você está um pouquinho consciente do seu processo. E às vezes a gente, né, coloca tanta negatividade no nosso processo pessoal que a gente perde a alegria de poder estar comemorando essas pequenas vitórias de percepção diária, porque são essas pequenas percepções, né, que todo dia vão nos tirando um pouquinho mais desse lugar comum e que a gente tem o automatismo de voltar e que a mente vai querer levar a gente para lá e que os padrões mentais vão também te conectar a isso, porque tem toda uma história aí que a gente quer estar abordando hoje. E para poder também falar um pouco mais em conexão com vocês, a gente quer muito saber qual é, né, o desconforto da sua zona de conforto. Então, aonde tem aquele pontinho na sua vida que você nem gosta de ver e que admitir assim já também não é tão bom, mas agora é o momento de você aproveitar a nossa consultoria grátis, né? A gente vai estar aqui totalmente disponível para refletir com vocês, para ajudar vocês a sair disso, para propor.
inquietações. Então a gente quer saber o que deixa vocês desconfortáveis, que vocês de repente não conseguem mudar, que questões vocês gostariam de estar mexendo na vida de vocês, pode ser qualquer área, tá valendo, mas hoje a gente vai querer muita participação de vocês para poder colocar esse papo assim para fluir mesmo, para a gente poder perceber como é uma coisa comum em todos nós, como cada pessoa que contribui aqui vai estar sendo espelho da outra. Então, vamos lá, quero ver, galera. Quero saber o que vocês vão nos contar da zona de conforto de vocês, o que vocês estão querendo mudar e como a gente pode ajudar vocês. E para incentivar esse processo de autocura coletiva, eu trouxe aqui um textinho sobre a cura da Terra e a autocura. Então, vamos começar a se inspirar. A Terra, assim dizem os xamãs, possui uma estrutura conectada em sua essência, aquela do corpo humano. Como nós, ela respira o ar. Como nós, ela possui um batimento cardíaco, o flamejante magma. Como nós, ela possui um sistema ósseo, as montanhas. Como nós, ela possui uma musculatura, as colinas e florestas. Ela possui glândulas como nós, sua riqueza mineral, e possui uma consciência, seus próprios pensamentos, da qual nós próprios somos somente um aspecto. Shamanic Healing, Mary Lou Lorian, do livro Xamanismo Celta, depois vou colocar aqui nos comentários para vocês. Então, eu acho que, além de a gente perceber que a gente vive é muito comum em todos nós, perceber que nós todos somos um. E que quando a gente consegue essa conexão profunda, a gente se cura e que a cura dessas zonas de conforto pode ser, às vezes, colocar o pé no chão, olhar para as estrelas e abrir bem o peito. Que E a Priscila lindo! comentou aqui, queridas, estão assim, super inspiradas. Pri botou a culpa de não fazer algo, procrastinação e autocrítica exagerada. Muito bom. Um combo aí, ó. Show de bola. Boa noite, Pri. Que bom que tu tá aqui compartilhando junto com a gente, podendo ouvir uma nova visão, um novo olhar sobre essa tua zona de conforto aí. Uma das coisas mais interessantes que a gente pode estar trazendo é a imagem que a gente tem sobre nós mesmos, né? A imagem negativa que a gente tem sobre nós mesmos e que a gente precisa ir desconstruindo, porque ela não é uma imagem verdadeira sobre nós, né? Ela é a imagem que o nosso ego, que a nossa mente traz sobre a gente, né? Sobre o nosso eu mortal, né? O nosso eu material, mas não é a verdadeira face de quem nós somos, né? Nós somos seres espirituais, divinos, poderosos, e a nossa mente, o nosso ego, traz sempre para nós essa imagem negativa, né? Eu até trouxe também um pedacinho aqui do livro A Lei da Compensação Divina, que eu tenho trazido já nas lives e que eu tenho trabalhado bastante sobre ele, que quando a gente pensa ou diz algo negativo, até mesmo quando a gente não está falando sério, tal pensamento carrega uma energia criativa. E todo pensamento é a causa de um efeito. Então, a gente precisa se livrar das imagens negativas que a gente tem de nós, e é importante porque elas não apenas nos ferem, mas principalmente não são verdadeiras. Tais pensamentos dolorosos surgem de uma identificação exagerada com o plano material. E a partir da perspectiva, quando a gente se pega tendo a consciência de que nós somos espíritos, né, seres iluminados, que a gente é luz, fica claro que nenhum pensamento, nenhuma condição sombria, ou seja, a falta de amor na nossa mente ou na mente de qualquer pessoa, tem qualquer valor sobre quem você verdadeiramente é, ou sobre o que o universo planejou para a sua vida. Porque o seu passado, os seus erros, as opiniões das outras pessoas sobre você, nem mesmo as suas falhas, limitam de nenhuma maneira quem você é ou o que é possível para você neste momento. Então, assim, quando a gente procrastina, a gente tem muito a crença limitante que a gente não é bom o suficiente, que a gente não está pronto ainda, que a gente não é capaz. E tudo isso são essas coisas que a gente vai
com o tempo, com a vida, que a gente vai alimentando dentro de nós e que a gente vai criando como uma verdade, mas que na verdade não é aquilo que a gente tem de potencial infinito dentro de nós, que a gente tem para oferecer. Então, a procrastinação, ela anda junto com a infelicidade, né? Ela traz uma insegurança. Quanto mais tu deixa para fazer as coisas depois, quanto mais tu vai arrastando, mais peso tu vai carregando. E aquilo vai ficando enorme, que chega ao ponto de que tu realmente não consegue mais administrar, porque é tanta coisa que tu fica bloqueada, né? Que chega um momento em que tu realmente se limita completamente. Então, é preciso fazer um exercício diário de pegar pelo menos um pouquinho que seja, uns 5 minutinhos, fazer aquilo que tu precisa fazer por dia. Não precisa fazer tudo, mas fazer um pouquinho para que tu vá trabalhando em ti, né? Trabalhando na tua mente, que isso é uma coisa fácil, que é uma coisa leve, que pode ser divertido, né? Tu trazer também afirmações positivas para ti, para tua vida, para ti mesmo. Todo dia falar coisas que te elevem, porque a nossa mente está acostumada a viver com essa imagem negativa, sempre trabalhando ali na nossa cabeça que a gente não é bom, que a gente não vai conseguir, que a gente não está pronto, e a gente acaba deixando de alimentar aquilo que a gente quer, que a gente precisa, que é o lado positivo, né? E como a zona de conforto ela nos prende, né? Ela nos traz essa estabilidade, a gente não se desafia, a gente fica se sente ali protegido, vamos dizer assim, a gente acaba não conseguindo fazer esses movimentos. Então a gente precisa ter um esforço, a gente precisa, né? Isso gera na gente um certo esforço que a zona de conforto não te exige. Então, fazer todo dia um pouquinho, trazer afirmações positivas para ti. Eu sou boa, eu sou capaz, eu consigo. Essa tarefa que eu preciso fazer é uma tarefa divertida, ela pode ser divertida, ela pode ser leve. Eu faço isso com amor, eu sei que isso vai me trazer bons frutos, eu sei que eu preciso fazer esse movimento, que eu preciso disso para crescer, então eu sou grata, né? Porque a gratidão, ela nos abre para receber bênçãos, ela nos abre para o fluxo da vida. Então, agradecer por estar enxergando, como a Vivian disse, que tu tá numa zona de conforto e que tu precisa fazer um movimento, porque isso já vai te abrindo, já vai elevando o teu ser, né? Não sei se a Vivian quer falar alguma coisa sobre o que mais que Eu lembrei daquela música. Tem uma música que eu adoro ouvir quando eu tô muito, assim, down, eu acho. Ou quando, às vezes, a gente já acorda meio que no automatismo, assim, e aí parece que vem meio que a procrastinação, às vezes vem numa preguiça, né? Ou vem num peso, assim, da existência. Tipo, tu acorda que só tem que fazer, e tu já fica, meu Deus do céu, né? E aí tem uma música que, eu não sei se o nome dela é Eu Agradeço, mas o mantra principal dessa música é eu eu também canto agradeço, eu isso. agradeço, eu agradeço. E Nossa, aí, isso nesses traz dias que uma eu tô assim, leveza. ó, pra procrastinar mesmo, eu coloco esse mantra. E, Uhum. nossa, é incrível como só ficar mentalizando isso já traz a tua vibração, tu já. E deu. E é só uma sensação de preguiça que veio e que foi. Então, pensa assim que tudo que vem é que nem uma onda, né? Como uma meditação, assim. Toda vez que você está observando essa mente, tudo que vem é uma onda. E aí você tem escolha, como todo surfista tem, né? De que onda eu vou surfar. E aí a gente sabe que as ondas, né, as marés, elas vêm, né, em sequência. Então você pode escolher. E os nossos pensamentos também. A gente costuma vir com alguns pensamentos ruminantes, como a gente brinca, são aqueles, né, o top 5, né? Quem lembra do MTV, lembra do top 5 da nossa mente, assim, que às vezes tá todo dia lá, aqueles mesmos pensamentos. Você pode escolher surfar essas ondas, né? Mas não vai ser bom, vai dar vaca. Você pode escolher pegar as grandes ondas, assim, né? E aí o que acontece? O surfista da grande onda ele tem que ter muita coragem, porque ele sabe que ele pode cair. Ou seja, quando a gente decide fazer algo que é muito desafiador pra gente, a gente coloca muita expectativa. E pode ser que a gente se frustre, sim. Faz parte do risco, tá na conta, como a gente fala, que a gente vai se frustrar, talvez se não der certo. Mas, como a minha mãe sempre diz, minha filha, o não você já tem.
né? E eu penso muito nisso. Se eu não fizer nada, eu vou ficar sempre na mesma. Então, né, a frustração já faz parte do nada, do não fazer, da procrastinação, da culpa, né? Culpa, vem frustração, vem peso e você vai, né? Eu lembro da tristeza do Divertidamente, né? Coitada, ela tava sempre se escorando nos outros. É isso que a Corine falou, né? A infelicidade. Então, a gente tem que conseguir também criar estratégias que podem ser divertidas, como a Corine falou, a gente vibra muito nisso, assim, no lúdico, né? Na coisa alegre, eu tô aqui atrás de mim, eu tenho Krishna. Se você gosta da alegria, da leveza, do arquétipo da criança, esse arquétipo, né? Essa ludicidade que nos tira muitas vezes do automatismo do adulto, da seriedade. Então, quando você lembra, você pode fazer seu dia diferente. O seu dia é seu, essencialmente isso, assim, é um grande presente. A zona de conforto também é nossa. Também é um presente, no sentido de que é um obstáculo que nos desafia diariamente e nos mostra que a gente pode sempre ir mais. E tem que ter coragem para ir nesse mais. E o grande, assim, a grande chave é você não deixar que a frustração, quando você não conseguir ir naquele dia que você botou a meta e não conseguiu fazer como você esperava, que você não deixe essa frustração te levar de volta para o automatismo que você já tinha de se culpar, de se autocriticar exageradamente. Porque a gente é um grande algoz de nós mesmos, e ser um grande algoz de nós mesmos, nos punir extremamente, nos julgar extremamente, pode também ser uma zona de conforto, né? Pode ser o desconforto da sua zona de conforto, pode ser o desconforto da sua zona de conforto. Você está acostumado a fazer isso com você mesmo. Provavelmente porque de repente a sua criação envolveu isso, até inconscientemente, né? Os pais, às vezes, ao ensinar, tipo de didática que utilizam, os recursos que tinham. Às vezes a gente traz padrões, sanskaras, né? Ou sânskaras, e que são os padrões que a gente vê na regressão também, que vêm de outras vidas. E é importante a gente conseguir perceber que a gente tem o poder, né? De entrar e sair dessa zona de conforto. Cada um de nós tem o nosso desafio. E existe algo bom, né? E algo ruim na zona de conforto de cada um. E aí que está o obstáculo, você conseguir não deixar a balança pender muito para o lado negativo e perceber qual é o aprendizado que está nessa dificuldade. Por que que eu procrastino algo? Isso também comunica alguma coisa, porque às vezes perceber que assim, não precisa agir que nem uma máquina, né? Não precisa pegar todas as nossas dicas e fazer listas e vamos. Não, imprime o teu eu nesse processo e sente assim, se eu me procrastino, por que que eu estou fazendo isso? Será que eu quero fazer realmente isso? Ah, eu faço sempre isso quando tenho que fazer tal coisa. Eu só procrastino quando? Quando será que a Priscila procrastina? Quando será que ela está se autocriticando exageradamente? Será que tem um tema? E aí a gente começa o processo de autoconhecimento. As dicas que a gente dá, elas vão ter só um salto quântico se vocês conseguirem perceber que vocês não podem usar assim como uma receita de bolo, né? Ah, 2 xícaras de farinha, 2 de leite, pá. Tenta perceber, né? Porque a gente não tá aí, por isso que a gente fala. Conta pra gente qual é o conteúdo, né? O que que você acha que é desconfortável na sua zona de conforto? Onde que é o seu comodismo tá te levando? E a gente vai tentar refletir juntos. Porque daí a gente consegue mostrar como é que a gente aplica essas dicas, né? Como que elas podem ser viáveis. Porque a primeira coisa que eu acredito que todo mundo pensa quando a gente começa, Corinne, a dar um monte de ideia legal, eu não vou conseguir fazer isso. Ai, mas não dá. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo. Ah, mas de manhã não rola. Ah, mas. E aí vem os não, porém, mais. Então, é isso, né? Que a gente consiga ajudar vocês cada vez mais e mais, né? Se conectando nesse processo. É desafiador, sim, mas é muito gostoso perceber o potencial de a gente conseguir dar mais para a vida. Que a vida realmente só vai dar muita coisa para a gente quando a gente dá muito. A nossa última live foi sobre, né, rituais energéticos e aí fica a grande dica, assim, todos os rituais energéticos eles vão funcionar, né? Todas as mandingas vão dar certo, mas não vão fazer nada se você não pegar essa energia boa que vier e não potencializar ela com a sua ação. Porque eu acho que é aí que as pessoas se perdem, né? A gente tem que escolher o que fazer com essa energia. A vida nos dá ela nos exige isso, que a gente se coloque nela. E aí você fazer ritual energético, tomar banho de erva, falar com a lua, enfim, tem tanta coisa boa que a gente tem falado nas lives, mas você
não pegar essa energia que vem e não dar um norte, não focar, não criar, não sentir o que você quer com isso realmente, assim, né? Porque não adianta, a gente pode mentir para os amigos, a gente pode mentir no Facebook, no Instagram, se vocês quiserem. Mas para a vida, para a energia do universo, para você mesmo, você não vai conseguir. Então, às vezes, a gente cai em grandes depressões, que são grandes zonas de conforto, né? A gente cai em lugares muito desconfortáveis dentro desse padrão que a nossa zona de conforto ao longo dos anos foi nos levando, porque a gente estava fazendo de conta. E aí, isso vai ser cruel, assim, vai ser muito mais difícil de sair. Não vai ser impossível, mas você vai sentir o peso do abismo, né? Vai sentir a escuridão da noite, vai ter que atravessar. E aí, não é necessário. Será que é necessário a gente sempre passar por isso? Porque quando eu estava pensando o que a gente ia falar hoje, qual a proposta do tema, eu me dei conta de que existe uma grande zona de conforto que é um padrão entre vidas, né? Por exemplo, talvez depressões, talvez problemas com perdas, problemas com abandono, traumas emocionais, problemas nos relacionamentos, às vezes vêm de muitas vidas que a gente está reproduzindo e reproduzindo, e aquilo a gente nem percebe mais, a gente acha que a gente é isso, né? E a gente está só surfando uma onda. A gente mudou de mar, vem a mesma onda, e a gente vai, opa, essa aqui eu sei que vai, o que eu faço com essa? E vou, né? Então, vamos refletir um pouco mais, vamos trazer esse processo consciente, assim, para a gente aproveitar ao máximo essa vida que a gente tem, né? Brilhar como seres de luz que a gente é mesmo. A gente tem muita luz, assim, né? Então, é isso que a gente quer, que vocês brilhem. É isso aí. A Pri comentou mais coisas aqui. Gratidão por estar com vocês. A gente que agradece também, Pri. E postem esses mantras, que é muito bom. Ah, esse do agradeço é bem simplesinho, né? Inventa um ritmo, mas eu faço. Eu agradeço. Só isso e fica repetindo. E a gente está pensando, a gente está com uns planos, umas ideias aí de gravar umas meditações, uns exercícios, uns áudios também para disponibilizar para vocês. Então vem coisas novas e bem potentes, bem interessantes por aí. Podem aguardar. O que eu queria falar também sobre a culpa, eu peguei aqui do livro também, que para a gente dar uma aliviada assim, né, nessa culpa, que é possível que tenhamos cometido erros no passado, mas não devemos ser escravos desses erros no presente. Pensar como não pensamos antes, agir como não agimos antes. Se queremos limpar o que sobrou do passado, se resolvermos ser quem não fomos em outras épocas, a nossa vida se abre para os milagres. Porque assim, como a Vivian falou, a gente, quando tá, né, na zona de conforto, a gente fica muito esperando que um milagre aconteça, porque a gente não tem forças para sair, né? Porque a gente tá ali apegado àquela situação, né? Só que os milagres, eles acontecem naturalmente, eles acontecem de dentro para fora, né? Eles são expressões do amor. Quando a gente consegue se conectar com o divino, se consegue se reconhecer como um ser espiritual, a gente consegue se abrir, porque não adianta também o universo, como eu já venho conversando há tempos já com vocês, o universo ele está disponível para nós, né? Com todas as maravilhas, todas as possibilidades que a gente nem imagina. Mas não adianta ele aparecer para ti se tu tá fechado, né? Então a gente precisa se abrir um pouquinho, a gente precisa se possibilitar enxergar esses sinais que o universo envia, né? Como eu vinha falando também essa semana sobre a gente estar presente no momento, né? Porque quando a gente procrastina, por exemplo, a gente não fica no momento presente, a gente não consegue fazer nada sem tirar da nossa cabeça aquela ideia fixa que a gente precisa fazer tal coisa. Então, tu não tá nem ali aproveitando que tu tá vivendo no momento e não tá nem lá também fazendo o que tu precisa fazer, né? Isso traz ansiedade pra gente, né? Esse viver
pensando lá no que tu tem para fazer. E a gente precisa respirar nesses momentos, a gente precisa trazer essa consciência para o momento presente, né? Ok, então eu tenho que fazer tal coisa, mas agora eu não vou fazer. Então, tentar tirar isso da tua mente de alguma forma, né? E respirar é a melhor forma de tu conseguir limpar a tua mente, né? Respirar consciente, olhar para dentro de ti, né? Parar um pouquinho e se permitir, então, viver aquilo que tu está vivendo no momento. Ou, então, pensar, se determinar a dizer, chega, não consigo estar aqui, então eu vou estar lá e vou fazer o que eu preciso fazer. Porque é isso, a gente precisa dar um passo, né? A gente precisa tomar essa atitude, fazer essa escolha diferente para que a nossa vida possa girar de uma forma diferente, né? Senão a gente acaba sempre nesse mesmo círculo vicioso que a gente, né, tá trazendo já há bastante tempo, que é ficar identificado com a vítima, né? Identificado com o teu ego, porque o teu ego, ele é a mente do medo, né? Ele é o teu poder mental contra ti mesmo, né? Tu fica acreditando naquelas demandas ruins que vem vindo da tua mente, te identificando com aquilo e acaba cada vez mais emaranhado nisso. Então, fica complicado de tu se desvencilhar, mas não é impossível, né? É desafiador, mas é muito potente quando a gente consegue dar esse passo, quando a gente consegue se determinar, né? Criar uma intenção de sim, eu vou fazer, eu sou capaz, eu posso. E nem que no momento tu não acredite muito naquilo, mas tu vai mesmo assim, porque é uma questão de tu treinar a tua mente para que tu vá se enxergando de uma nova maneira, para que tu vá enxergando as coisas que tu tem para fazer, as tarefas ou as situações que tu precisa viver com um outro olhar, né? Com mais amor, com mais leveza, porque é o que a gente quer trazer para vocês e é o que a gente quer viver. A gente quer viver feliz mesmo nos desafios, né? Porque a gente está aqui nesse plano não é para brincar só e, né, se divertir, ter prazer. Não, a gente está aqui é para crescer. Então os desafios vão vir, mas eles podem vir com leveza, com amor. Tu pode olhar para eles dessa forma se tu escolher fazer isso, né? E o que a gente acaba escolhendo é se identificar com aquela vítima do ego que está sempre sofrendo, que não consegue mudar porque não quer, porque alguma coisa talvez tu esteja ganhando aí, né? Nem que seja não evoluir por causa do medo, né? O medo é um grande vilão, né? Nessa questão da evolução e da zona de conforto, né? É a gente abraçar o medo e acreditar que ele é mais poderoso do que nós mesmos, né? E a gente não conseguir encarar as situações novas porque a gente dá poder para o medo. Então a gente precisa se se determinar, a gente precisa se jogar de verdade para que a gente possa fazer um movimento diferente na nossa vida. Ah, Eu como... trouxe, eu trouxe também sobre o medo do livro. Deixa eu achar aqui. E contem pra gente aí, vão pensando, né? Qual é o desconforto do medo na vida de vocês? Sobre o que vocês sentem que vocês devem falar hoje com a gente? É isso aí, estamos esperando, abertos e dispostos a auxiliar vocês a sair dessa zona de conforto. Assim, ó, vou falar então sobre o ego. Que o ego consiste e se perpetua em padrões crônicos e autodestrutivos através dos quais nos autossabotamos. Como a Vivian falou, na questão da depressão, pode ser, né? Destruímos oportunidades, relacionamentos e minamos a nossa vida de várias maneiras. No entanto, esses padrões de comportamento autodestrutivos não se apresentam como tais, porque o ego ele é muito sedutor e ele surge disfarçado de conduta responsável, de algo que parece altamente razoável e que mais tarde perceberemos tratar-se do contrário. Num primeiro momento, por alguma razão insana, tudo aquilo parecia uma ótima ideia. Mas o ego é uma tentação constante que reside em todos nós e que pode ser percebido na ausência do amor. Ele cria uma limitação
e nos faz crer que tal estado é incontornável. Cria um problema e nos convence de que ele é insolúvel. O fato é que o ego reside no interior da nossa mente, mas ele não é muito amigo. E por residir no interior da nossa mente, significa que nós temos o poder de alterar tal situação. Que é o que a gente está falando para vocês, né? Que a gente precisa estar consciente de nós mesmos para enxergar esses padrões, né? Para enxergar quando é o nosso ego que está nos controlando e quando é o nosso eu divino, né? O nosso coração que está nos guiando. Porque é muito simples a gente fazer essa separação, essa identificação, quando a gente está presente no momento, né? Quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo. Porque senão a gente vai vivendo no automático e, como a gente falou antes, isso parece tudo uma verdade absoluta, né? Tudo isso, todo esse medo, todo essa identificação com o nosso eu incapaz, parece que é uma verdade absoluta, mas na verdade não é, né? Na verdade é somente a teia que a gente está preso ali, que a gente não consegue se desvencilhar porque a gente está no automático, né? Então a gente precisa fazer esse processo de parar, de refletir, de respirar, de se dispor a enxergar de uma nova maneira, né, a nossa vida e a nós mesmos. E a gente tem muitas crenças, né, que nos limitam, que a gente traz de uma vida inteira e que talvez a gente precise de um processo muito longo, né, de terapia, de autoconhecimento, para que a gente possa ir se libertando disso, para que a gente possa ir se abrindo para se enxergar de uma nova maneira, né? Porque a gente realmente fica apegado àquela visão de eu que a gente tem, que a gente criou, né? E que talvez não seja o eu verdadeiro e capaz de realizar tudo que tu veio aqui para realizar nessa vida, né? Então, se permitam dar um passo fora da zona de conforto, se permitam se movimentar, porque o caminho de vocês vai se abrindo, né? A gente caminha e as portas vão se abrindo, a gente percebe pessoas aparecendo na nossa vida, mensagens, situações que a gente pensa, nossa, eu pensei hoje que eu queria mudar a minha vida e essa pessoa veio aqui e me ofereceu tal coisa, porque é isso mesmo, né? É aquilo que eu falei, o universo ele está disponível para nós a todo momento. Mas a gente precisa se abrir, precisa se permitir, né, para que ele consiga acessar a gente, a nossa energia, né? Então, estejam em permissão, né? Façam essa avaliação com vocês mesmos e se coloquem à disposição, né? E o universo ele vai agir na vida de vocês. Ele está sempre no teu favor, né? Basta que tu se permita. É isso aí. Já está agindo, né? Já estão aí conectando com a energia do universo desde que a gente nasceu, né? É muito poético, mas também libertador a gente pensar que a gente é feito da mesma matéria que as estrelas, né? E que a gente tem esse poder de brilhar, né? Mesmo numa escuridão da noite, né? No espaço vazio cósmico, a gente brilha. Só que a gente se confunde com a realidade, né? Enquanto consciência, a gente não olha mais para nossa luz, a gente olha para fora. E daí a gente usa como critério se tá sol ou se tá nublado. E aí nos dias nublados a gente esquece que a nossa luz continua brilhando, né? E em dias ensolarados também a gente também tem a nossa luz, a gente não precisa da luz do sol. Ela só soma, né? Só é mais gostoso, é mais quentinho, é mais alegre. A gente esquece isso, assim. Então, acredito que é desafiador mesmo para o ser humano voltar-se para dentro, depois de todo o processo que a gente tem de desenvolvimento, né, da nossa psique, que faz com que a gente crie um ego e se volte para fora, né, para crescer. Porque a criança é tão aberta para o mundo, né, para tudo que os outros estão fazendo, porque nossa, isso não é uma coisa de cada uma pessoa em particular, mas é uma coisa de todos nós. E é um desafio de todos nós, depois de grandes, conseguir então liberar, né, essas ilusões que a gente ficou ali. A criança cresce e aí não é mais o bico, né, não é mais o desenho da Peppa, mas é o carro do ano, é o celular, é, enfim, uma graduação. Você vai indo comprando desejos, né? E esses desejos, eles têm o propósito de ser.
mas eles não devem ser a força motriz, porque se é a nossa força motriz, a gente vai perceber que na vaziez dessas ilusões, a gente vai realizando as coisas, né? Comprando as coisas que a gente pode comprar, e aí o desejo dissolve. E a gente busca um novo desejo, porque a gente acredita que o potencial está fora. E aí a gente entra também numa zona de conforto, né? Que é dessa ilusão de acreditar que, não, minha vida vai melhorar quando eu comprar minha casa. Não é quando eu comprar o meu carro, não é quando eu fizer o cochiri com a Vivian, é quando eu fizer o Teta Healing com a Corine. Então, não é assim, né? Porque você imprime muita responsabilidade que é sua pela sua vida. É claro que existem coisas que nos estimulam e que é bom a gente curtir, né, coisas prazerosas e ter prosperidade e poder se beneficiar e se permitir também terapias, formações, fazer as coisas que nos trazem prazer. Mas conseguir ter um momento no nosso dia em que a gente verdadeiramente se desconecte de tudo isso. Porque o que alimenta os padrões de ilusão do ego, os padrões de identificação com esse ego que a Coline falou que não passa de uma persona e que não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente é justamente o automatismo de a gente se identificar demais com o externo, né? E aí a gente conseguir fazer esse movimento interno. Então, eu tenho percebido um poder que transcende mesmo até o que eu imaginava que poderia ser poderoso. Eu tenho percebido que existe um poder muito grande nas práticas diárias. Porque tudo que você faz todo dia, você traz a energia, você vai criando uma energia na presença da realidade, assim, da densidade da matéria. Você começar o seu dia, você ter um ritual matinal e um ritual noturno é muito poderoso, porque você tem um ritual para começar o seu dia, como a Coelho falou, respira nesse momento. Se a gente parar para pensar, muito poucas vezes ao longo do dia a gente tem o hábito de se perceber respirando, perceber o ambiente, olhar para o horizonte na janela. Então, essas coisas nos tiram do que a mente está criando e aí todos os tipos de padrões possíveis e desconfortáveis podem ser físicos, às vezes são dores físicas, né? Às vezes a gente sente dores, ai, tenho sempre aquela dor. Às vezes é um pensamento, tem sempre esse pensamento, né? Quando ele falou, procrastinei uma coisa, daí eu não consigo curtir o que eu tô tentando curtir, que eu tô com aquela pulguinha lá de que eu tô curtindo porque, mas eu devia estar fazendo aquilo. E por aí vai, uma série de situações que vão nos tirando a energia. Tudo isso dispersa. Percebe como tudo isso dispersa a sua energia, assim? Você se esvai. A mente faz muito isso, né? A mente é do ar, ela vai fazer muito isso. A prática diária, ela traz, ela te enraiza. Pode ser qualquer prática. É claro que a prática diária que sintoniza com o seu eu, que você mais gosta, vai ser a prática mais poderosa, né? Qualquer prática no sentido de você pode escolher, não tem a melhor, mas que você consiga fazer ela por ciclos e trazer ela todo dia, isso vai te dar muito poder. Porque principalmente quando a gente se desanima muito por não estar conseguindo algo, a gente perceber que está fazendo aquilo, quando a gente vê que está conseguindo todo dia manter aquilo, isso te mostra que você consegue. E que é a mente que estava com preguiça. No yoga a gente fala muito isso, né? Que não é o corpo que tem preguiça de fazer exercício, mas é a mente que tem preguiça de fazer exercício. E pior que é, gente. É a mente que tem preguiça, é a mente que vai dizer, ai, tem que acordar às 6 da manhã. Quando você coloca o corpo em movimento, você senta na meditação, você sempre vai sair daquela situação pensando, por que eu não faço isso todo dia? Né? Daí, outro dia eu já não acordo, outro dia eu não... Então, é desafiador para todos nós, mas assim, não tem mágica para sair desses processos pessoais. E quando a gente está em momentos como agora, de confinamento, a gente tem menos possibilidades ainda de circular em lugares que nos trazem bem-estar, né? Menos academia, menos espaços de lazer, menos possibilidade de ir à praça, de sair na rua. E você tem, então, o chamado do universo. Olha que ano especial que a gente está vivendo, em que a vida está nos chamando para dentro, nos dizendo, olha, é aí dentro mesmo que você vai encontrar as chaves para sua libertação. E eu gosto muito de pensar essa questão de nós sermos feitos do mesmo pó das estrelas.
Então eu trouxe um trechinho, hoje a gente está super inspirado, a gente vai encher vocês de poesia, de teoria, de coisas para você sair dessa caixinha, pensar fora da caixa, abrir a chave desse seu portal aí e poder transcender, porque você tem esse poder, né? Então, um trechinho de um capítulo do mesmo livro que eu comecei a live com vocês, que chama Brotando de Sementes de Luz. Olha que lindo! Sementes de luz. Os xamãs de muitas tradições reconhecem a presença de certas qualidades interiores nos humanos, as quais chamam de estrelas interiores. Eu gostei muito disso porque a gente já falou agora, hoje, assim, eu não sei se foi a Corina, se foi, mas a gente mencionou essa questão de como a mente da gente leva para o negativo, né? E nós temos muitas emoções primárias que são emoções negativas, e só a alegria para sustentar, né? A nossa psique é assim. Então, os xamãs já tinham essa sacada de que existe algo na sua natureza interior que vibra nessa luz, que pode te tirar dessa estrutura da mente e do ego e do sistema nervoso que você consegue. Então, eles chamavam de estrelas interiores, essa energia correspondem aos centros energéticos do interior do corpo e da mente, os quais, quando devidamente ativados, podem ajudá-lo a equilibrar tanto o seu corpo físico quanto o espiritual. Os elementos de nossa formação física tiveram origem nas frias profundezas do espaço, muito antes de se unirem para gerar carne e osso. Assim, o chamado do espaço e das estrelas está literalmente em nosso sangue. Quando trabalhamos essas estrelas interiores, nós nos alinhamos ao universo. Então, é um potencial muito grande que a gente tem de alinhamento interior, de abertura de nosso caminho. E eu trouxe bastante essas falas dos xamãs porque eu estou vibrando muito nessa reflexão de a gente se tornar o próprio xamã, né? De a gente conseguir incorporar esse arquétipo, onde a gente se cura e a gente faz a nossa alquimia, mas não de uma forma assim egoísta, né? Tipo, de você se curar, mas numa profunda conexão com a grandiosidade do seu ser e com a grandiosidade do planeta que a gente habita, né? Desse universo todo que a gente fala. Quando a gente fala universo, fica uma abstração muito grande, né? Mas não é algo que está só na abstração. Percebe que o universo ele existe de verdade. O cosmos, o que a gente brinca, é super real, assim, é uma energia poderosíssima e que muitas civilizações se conectavam, né? Então, o que a gente vive hoje, né, o que a gente está vivendo em 2020, que é o que a gente tinha no calendário maia como chamado da nova era, né? A gente está encerrando esse ano os 7 anos desde 2012, quando os maias previram o fim do mundo. E que fim do mundo era esse, né? O fim desse mundo material. De a gente ficar tão apegado a coisinhas que isso já devia ter ido. A civilização, a gente tem que retomar, né? A grandiosidade do ser, né? A conexão profunda. E 2020 veio com esse poder de você vibrar para cima. Então, vibra para a luz, né? Percebe o que te leva na luz. Qual é a prática diária que ativa essa tua chama interior, essa tua estrela interior, que ativa os teus centros de energia. E foca nisso. É isso que te dá alegria, é isso que você faz, te dá prazer, faça. Todo dia. Um pouquinho, vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso tem que fazer parte daquela lista, do checklist de pagar conta, de limpar a casa, de cuidar de filho, porque isso aí a gente faz todas as vidas. Então, só tem uma coisa que a gente realmente veio fazer, né? São Pedro vai querer saber se você fez, quando você fizer a passagem. Querer o filho conseguiu transcender, e aí vai voltar de novo, vai sair da roda de samsara, ou não vai? A gente tem a Elis aqui colocando. Peraí, que correu minha tela. Peguei umas folhas de arruda nas mãos, senti uma energia muito boa. Amei. A natureza está aberta, né? Tá aberta. Nós não estamos abertos para a natureza, mas se a gente olhasse com os olhos da alma para o todo, a gente ia ver como as plantinhas e os cristais e os passarinhos e todos os seres aí estão vibrando, né, a nossa existência. Muito lindo, Alice. Gratidão.
Eu hoje mesmo eu tinha perguntado para as pessoas para a gente falar sobre os sonhos, né? O que estava te impedindo de alcançar os teus sonhos. E um exercício muito legal que eu costumo fazer e passar para as pessoas que eu atendo é fazer duas perguntas em relação ao teu sonho, que é qual a pior coisa que pode acontecer se o teu sonho se realizar e qual a melhor coisa que pode acontecer, né? Porque essas perguntas podem te dar a chave do porquê que tu não está indo em busca do teu sonho, né? Por exemplo, quando tu responde assim, qual a melhor coisa, a pessoa responde qual a melhor coisa que pode acontecer e se sentir realizada, né? Que foi o que responderam para mim no Stories hoje e que é o que normalmente as pessoas falam, né? Vou ficar muito feliz, vou estar plena e tal. Tu pensar por que que tu não tá se permitindo, né? Tá em contato com essa realização, se permitindo ser feliz, porque a mesma pessoa que é responsável por estar distante do teu sonho e é a mesma pessoa que é responsável por tu estar realizando ele, né? É tu mesmo. Ninguém mais tem o poder de te levar até aquilo que tu deseja, né? Somente tu. Então, pega para ti, né, a responsabilidade e o amor que é tu tá dentro do teu corpo, dentro da tua vida e trata a tua vida com muito amor, porque a gente tem todo o potencial que a gente precisa dentro de nós, basta que a gente se apodere dele, que a gente reconheça, que a gente honre e que a gente não se identifique somente com os nossos erros, que a gente consiga acolher tudo que passou na nossa vida e olhar com amor, com gratidão, porque todas as fases são necessárias para a gente chegar a se construir como a gente é, né? Então a gente precisa honrar muito a nossa caminhada, né? E não sofrer, seguir se martirizando por causa de erros, né? Trazendo a culpa. A gente precisa libertar toda essa carga e olhar com amor para a nossa caminhada e para o nosso futuro, né? Que a gente tem todas as possibilidades disponíveis para nós se a gente ir de encontro a elas, né? Se a gente se permitir, se a gente caminhar. Então, você tem o poder de mudar a sua realidade, né? Você tem o poder de sair da zona de conforto. Dê o primeiro passo. A gente se apega muito ao medo e a gente não percebe que as pessoas que são corajosas, né, que a gente vê, nossa, que pessoa corajosa, olha o que ela fez, olha onde ela foi, essas pessoas elas também têm medo, todo mundo tem medo, né? E as pessoas vão com medo mesmo, né? A gente tem que encarar o medo. Isso é ter coragem, né? É coragem de ir mesmo com medo. Então, se permitam serem essas pessoas corajosas, porque vocês têm esse poder, essa capacidade. Vocês são corajosos também, se vocês quiserem. Se quiserem, é verdade. A gente sempre tem que querer, né? Eu tava antes, bem antes do começo da live, em uma música que eu percebi que era simples. Hoje estou muito musical. Que é do Raul Seixas, né? Que tem aquela frase que fala: basta ser sincero, né? E desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. E é isso, assim, você ser sincero, eu acho que é o que a gente estava falando no começo ali, de você não mentir para você mesmo, né? Você dar o seu melhor, você desejar o seu sonho, né? Você investir nele, você perceber que aquilo que você realmente quer vai exigir de você uma quantidade de energia, com certeza, e dedicação. Mas se você escolher a opção que é a que você realmente quer, isso vai ser prazeroso. Porque também perceber o que, que as dores da vida, o que, que as tristezas, né? O que, que os lugares comuns onde a gente transita estão nos ensinando. Estão dizendo pra gente que a gente está vivendo uma vida que não tem propósito, não tem nada de errado, né? Com você ser lixeiro, com você ser terapeuta, com você ser músico, com você querer ser caminhoneiro, com você querer ser faxineiro. A questão é todos nós nascemos com um propósito. Tem coisas, né, você vê profissionais em qualquer profissão super realizados, assim, fazem aquilo com uma alegria. E você vê outros que fazem o mesmo tipo de trabalho e não tem contentamento, não tem brilho no olhar. Por quê? Porque algumas pessoas nasceram para fazer aquilo, né? E outras estão vivendo daquilo.
mas aquilo não é o que elas gostariam realmente de realizar. E então, claro que você não vai poder jogar tudo pro alto, né? E refazer, mas você pode construir um caminho de transição, né? Quando você falou dos sonhos, eu pensei muito nisso, assim, que geralmente eu falo dos caminhos de transição dos atendimentos, que as pessoas, você tem, a mente nos leva sempre para o ideal, e aí você, ou para o ideal, né, que é o suprassumo, ou para o que a gente está vivendo, que geralmente é nada do ideal que a gente quer viver. E a gente esquece que tem uma ponte que liga, né? Isso tudo. Geralmente a gente está caindo num emocional que nos leva para um abismo. Se a gente está vibrando nessa tristeza, nessa falta de vontade, nesse medo, né? Nesse descontentamento, a gente está no abismo. Mas se a gente perceber a sacada que é, bom, entre a minha vida de hoje e aquilo que eu quero realizar, tem uma ponte, que é o caminho de transição. E eu vou construir esse caminho, eu vou continuar no meu dia a dia fazendo, né? Só que eu vou estar com a cocriação mental, com o foco da minha energia mental em planejar coisas que vão me incentivar e vou acreditar nisso. As pessoas que realmente acreditam no seu potencial, no poder de criar isso, elas criam, né? Eu estava conversando, a gente fez uma live semana retrasada, acho que era da lei da atração, e aí conversei com uns amigos, eu estava falando sobre ainda a lei da atração, o poder de sair da vida que a gente não quer viver, que todo mundo tem algum momento da vida que está vivendo algo que não quer viver, pode ter certeza. Não tem ser humano que não vai passar por essa questão, né? Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. E aí tinha uma amiga que falou assim, tem uns vídeos do Jim Carrey, eu vou até procurar para botar aqui para vocês, contando que ele sempre usou muito, né? Esse ator usou muito a lei da atração. E que quando ele era jovem, ator, desempregado, todo, né? Aquela coisa de artista, ele escreveu um cheque para ele mesmo de US$ 10 milhões. E botou um ano e botou uma data. E guardou. E ficou mentalizando naquilo. De vez em quando ele ia lá e o cheque que eu recebi. Ele acreditou naquilo, ele foi sincero, ele desejou profundo, né? Para abalar mesmo as estruturas da própria existência. E quando chegou na data, não é que ele filmou aquele filme do Debi Lloyd e ganhou os US$ 10 milhões? Por que que é importante a gente trazer, às vezes, umas ideias assim, de coisas que aconteceram? Para a gente perceber, nós e vocês, que é isso, gente. É simplesmente assim. Você tem que começar a colocar: eu quero desejar isso, eu preciso me livrar dessa tristeza. Então, fazer um combo das dicas que você vê e começar a praticar isso, né? Usar essas informações e botar na sua vida. Essa é a prática diária do Jim Carrey foi escrever um cheque e mentalizar nele. Não tinha nada de muito espiritual. Então, percebe que mesmo que você não se alinhe, talvez, com uma linha mais holística, né, com essa questão toda do universo sensível, mas você pode ainda assim usar as dicas que a gente está trazendo para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai imprimir a isso a sua leitura, como que você é, né? Vai inserir o seu sincretismo de crenças e vai fazer do seu jeito. E vai funcionar, porque é uma lei, né, universal que está aí para todo mundo. Tem várias formas de funcionar, mas são estímulos. Também eu acredito muito nesse poder, Corinne, de a gente pensar em como sair das regiões sombrias da nossa alma, dos nossos padrões, nos inspirando em coisas positivas, né? Criando práticas diárias e olhando para fora e vendo pessoas de sucesso, como você falou, pessoas que te inspiram e conhecer um pouco da história do outro. Quando a gente começa a conhecer um pouco da história do outro, a gente percebe que aquela pessoa de sucesso teve uma vida assim, assim, tinha um pai que nem o meu, tinha uma mãe que nem a minha, morava numa casinha. Aí você percebe que, bom, tem como sair do lugar em que eu tô e fazer esse percurso, né? Tem também muito a questão do nosso principal medo, o medo da sombra, o medo do terror, né, das coisas como medo da morte, de assalto, são medos muito comuns, a gente enxerga, são medos conscientes. Mas eu acho que o principal medo que a gente tem, que a gente não percebe, é da nossa própria luz. É da onde essa capacidade de dar esse salto quântico vai nos levar. Porque quando você fizer isso, olha o desafio do Jim Carrey, né? Agora, todo mundo conhece ele. A gente que ele não conhece está aqui falando dele.
Então, ele criou uma existência de muita influência, muito poder, e onde tudo que ele fizer vai ter um potencial, uma dimensão enorme. E é essa dimensão de que as realizações da vida grandiosa nos dá, que a gente tem. Porque a gente tem sempre aquela sombra atrás dizendo que você vai falhar, né? Vão te julgar, aí vão falar de você. E esse também é um desafio, também é uma zona de conforto, a gente sair desse medo de os outros não nos amarem, ou desse medo de não sermos aceitos como nós somos. Quanto mais a gente realiza coisas, mais a gente se expõe, mais as pessoas nos conhecem, quanto mais sucesso a gente tem, mais medo a gente tem de abrir o nosso coração, de as pessoas verem como a gente é realmente. Porque a gente tem uma ideia, uma ilusão de que a gente não é bom o suficiente, ou de que a gente tem que agradar todo mundo, ou que a gente tem que ser aceito por todos. E conseguir desapegar disso, assim, né? Conseguir chegar num momento em que você não está preocupado em agradar todo mundo, é muito bom, mas você vai chegar aí quando você não estiver realmente preocupado em agradar o seu ego. Quando você estiver ok, assim, com os seus erros e saber que eles estão certos, assim, tá? É isso, a gente é o passarinho construindo ninho, que pega o galinho, aí bate o vento, solta o galinho, vai lá, busca outro galinho. A gente não é diferente dessa natureza, até que constrói ninho, até que constrói casa, a gente vê as coisas ao nosso redor e vê que a gente faz parte. A conexão com isso, né? A conexão com a Terra, sentir-se parte dela, é muito importante, porque daí a gente acha que sai um pouco da mente, a mente cria essas ilusões, né? E realmente, quanto mais você fala com pessoas ou chega perto do seu sonho, mais desafiador vai ser para você. Sua sombra vai crescer na mesma proporção que a sua luz, você vai começar a iluminar tudo. Né? Você vai ver que tem. Você vai ter que lidar com isso, olhar de igual para igual, né? Colher essa sombra, carregar junto, e ver que ela está desenvolvendo junto com você. À medida que você desenvolve o caminho, a sombra se desenvolve também. E, e é isso, essa é a existência humana, a gente não brigar com ela, a gente acolher tudo que a gente é. Que a gente, eu não consigo, tá correndo para mim, eu vi que a Elis É, postou. ele compartilhou ali. Já presenciei uma pessoa bem próxima que recebeu algo que desejou tanto que o universo trouxe uma pessoa para realizar o sonho dela. Foi tão mágico que eu me emocionei muito. É isso aí, gratidão por compartilhar, Elis, porque é isso mesmo, a gente vai percebendo os milagres aparecendo na medida que a gente vai se abrindo para eles, na medida que a gente vai de encontro a eles, né? É um movimento que tem que ser dos dois lados, né? Não basta só a gente querer, a gente precisa sentir, né? A gente precisa se permitir. E o universo ele vai atender a gente com certeza. Por isso que é importante a gente reconhecendo as pequenas conquistas diárias, né? As pequenas coisinhas que tu vai fazendo diferente e agradecer a elas e honrar elas, porque isso vai formando esse novo mundo, essa nova realidade que tu tá vivendo, tá criando para ti mesmo, né? E a gente, por exemplo, tá aqui hoje, vocês estarem aqui com a gente, já é sair da zona de conforto, né? Já deve ser reconhecido e honrado por que vocês estão conquistando um novo lugar na vida de vocês, né? Vocês estão se permitindo ouvir coisas novas e botar na vida de vocês em prática para que vocês possam melhorar e serem felizes tanto quanto vocês merecem, porque todos merecemos a felicidade. E é isso, gente. Gratidão por estarem aqui com a gente mais uma quarta com live. Compartilhem esse vídeo, depois vai estar no nosso canal do YouTube Juntos Somos Luz. E namastê. Boa noite. Beijo, gente. Gratidão.